Boa noite. Sejam todos bem-vindos em dia de comemoração do trabalho, de Dia do Trabalho. Cá estamos nós, né? Na busca do Senhor do trabalho, não é verdade? Daquele que nos abençoa para que a gente possa trabalhar e ter frutos do trabalho para o nosso viver e também para oferecer para o Senhor. Eu queria convidar vocês para nós abrirmos a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. De Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Amém? Acharam? Assim está escrito: feliz é quem confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de águas. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. O coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? Eu, Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Amém? Eu queria dar uma ênfase nesse primeiro versículo que eu li, o versículo 7. Diz que feliz é quem confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém. Então a nossa esperança não pode estar firmada em pessoas, em métodos, em estratégias, em coisas que possam acontecer no nosso dia a dia. A nossa esperança está firmada em Jesus, que já fez tudo por nós. Como vimos na semana passada, Jesus disse: está consumado. Tudo se consuma nele, tudo se converge nele. Então, a nossa esperança é Ele. Ele é, a fé nele é a âncora da nossa alma. A esperança nele é o que sustenta a nossa alma enquanto vivemos neste tempo de espera, nesse tempo de preparação para a volta dele. Vamos então orar ao Senhor, agradecer porque podemos ter esperança nele, porque Ele é tudo para nós, Ele é a fonte da nossa esperança. E Ele nos trouxe aqui para nós aprendermos ainda mais da Sua palavra, que é a luz que ilumina os nossos caminhos. Amém? Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu olhas sim para o nosso coração, Tu provas os nossos pensamentos, Tu nos examinas, Senhor, mas Tu não nos julgas segundo aquilo que Tu vês, porque Tu sabes que somos pó. Tu nos julgas, sim, Senhor, pelo tanto de Cristo que há em nós. E é isso que nós queremos mais e mais exteriorizar, essa vida de Cristo em nós, este Espírito do Filho que habita em nós, para termos um coração, Senhor, diferente do coração humano natural. Queremos ter um coração igual ao Teu. Por isso estamos aqui. Nós Te adoramos, Senhor. Bendizemos a Ti. Reconhecemos que Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E pedimos a Ti agora, Espírito Santo, nos guia nessa noite. Nós precisamos da Tua unção. Nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos da Tua graça, que nos ensina todas as coisas, que nos conduz a toda a verdade, para que cresçamos na Tua verdade, na verdade de Deus, na verdade que é Cristo, e desfrutemos da vida de Cristo em nós,
durante todo esse tempo que estamos aqui e que essa vida possa influenciar outras pessoas. Recebe, Senhor, nesse momento a nossa adoração. Tu és digno de tudo, Jesus.
Não há outro igual a Ti, Jesus. Não há outro, nenhum igual a Ti, Senhor. Tu és tão grande, Senhor. Grandioso és Tu, majestoso. Cheio, Senhor, de glória. Mas Tu te fizeste um de nós, Senhor. Deixaste da Tua glória nos céus. Deixaste da Tua majestade nos céus para te tornar como um de nós. Um ser humano com todas as limitações humanas, com os sentimentos, com as emoções humanas, mas sem pecado, Senhor. Obrigada, Jesus, porque Tu mostraste o caminho para nós vivermos uma nova vida, uma vida em santidade, a Tua vida em nós nos transformando. Obrigada, Jesus. Nós só podemos dizer, Senhor, que nós Te amamos. Nós só podemos dizer que amamos a Ti, porque tudo que Tu fizeste por nós e por tudo que Tu és, Senhor. Como nós Te amamos. Recebe, Senhor, a nossa adoração, a expressão do nosso amor nessa noite. Tu és digno de receber infinitamente mais do que tudo que nós podemos oferecer, Senhor. Mas aquilo que podemos, nós queremos neste momento oferecer a Ti. Recebe o nosso amor e o nosso louvor. Deus me
Senhor. Como nós te amamos, Senhor. Como nós te queremos. Como nós desejamos nos prostrar aos teus pés. Como nós desejamos te oferecer, sim, Senhor, tudo que somos, tudo que temos. Porque, na verdade, tudo que somos e tudo que temos, nós recebemos de Ti. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela graça que Tu derramas sobre nós, de podermos falar da Tua palavra, de podermos refletir sobre ela, de podermos nos ajudar em torno da Tua palavra, de podermos servir uns aos outros. Obrigada, Jesus. Nós Te agradecemos de todo o nosso coração. E nós queremos, neste momento, Senhor, chamar aqui o André, a Tânia. Eu quero também chamar a Ivete e a Angelita. Bem, Senhor. Pai, nós Te agradecemos pela vida do André, Senhor, sempre presente, Senhor. Obrigada, Pai. Eu quero Te agradecer pela vida dele, pelos pais dele, Senhor, que são fiéis em trazê-lo todas as semanas para receber a Tua palavra, além de todo o ensino que ele recebe em casa, de toda a orientação, também conviver com a igreja e ter esse ensinamento dentro da congregação, Senhor, é algo tão precioso. E eu Te agradeço, Senhor. Te agradeço também pela presença do Samuel e da Ana Clara, também pelos seus pais, que têm sido perseverantes. Hoje eles já cresceram, já não são mais pequenos como o André, mas continuam perseverantes em Te buscar, Senhor. Obrigada, Senhor. Abençoa essas famílias para que cresçam todos no Teu conhecimento e na Tua graça. Em nome de Jesus. Abençoa a Tânia, que vai ministrar o André nessa noite. Que tudo aquilo, Pai, que está no Teu coração, para ser ministrado ao coração do André, flua através da vida da Tânia. E eles possam ter um bom momento juntos na Tua presença. Pai, também eu quero abençoar aqui, queremos todos nós abençoar a vida da Ivete e da Angelita, que vão estar amanhã lá no culto na congregação, na reunião de mulheres da congregação Novidade de Vida. As mulheres acabaram na semana passada o estudo do livro Mulheres que Saram, e a pastora então convidou para que fossem alguém das coautoras do livro que estivessem lá junto com elas nesse momento de encerramento do estudo. Então, ela convidou a Ivete para dar testemunho e a Angelita vai acompanhá-la. Então, nós agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele dá de mais uma porta aberta para testemunhar, mais uma porta aberta para falar para mulheres. E queremos agradecer, Pai, por todas essas congregações que estão estudando os nossos livros. Isso é um privilégio muito grande, isso nos mostra que devemos sim continuar neste ministério de escrever, de publicar e de fazer com que mais e mais pessoas alcancem aquilo que Deus tem derramado sobre nós. Então, em nome de Jesus, abençoamos as duas para que vão e que sejam uma bênção naquele lugar para todas aquelas mulheres. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada. Na verdade, gente, é algo muito precioso que a gente tem experimentado. Quem esteve aqui nos lançamentos dos livros, né, seja no primeiro livro como no segundo livro meu, né, e junto com as irmãs, eu entendi de Deus na publicação do primeiro livro de que eu deveria publicá-lo porque ele iria abrir caminho para outras mulheres se expressarem também as suas experiências de vida com Jesus. Aí surgiu o segundo livro com 7 testemunhos, né? E agora nós vamos na semana que vem fazer o lançamento do livro escrito pela Karine, que também, além de toda
a experiência que ela vai transmitir, do ensino que ela tem, da pesquisa que ela fez a respeito das consequências do aborto sobre o corpo feminino, e também sobre o luto, sobre o que significa passar por luto. Tem 5 testemunhos de mulheres que passaram por perda de filhos, bebês ou crianças pequenas e que tiveram seus corações sarados através do encontro com Jesus e da Palavra de Deus. E assim, vamos divulgando as nossas experiências e eu creio que alcançaremos muitas pessoas com aquilo que Deus tem derramado sobre nós. Então, somos muito, muito gratos pelo que Deus está fazendo. Às vezes a gente não entende os caminhos do Senhor, porque Ele nos dá determinados direcionamentos, mas Ele sabe, e nós só podemos ser gratos. Amém? Então, vamos lá para a nossa reflexão de hoje, e o nosso assunto de hoje é a preparação para a volta de Jesus, ou para a segunda vinda de Jesus. Quando na semana passada eu trouxe a palavra do Evangelho de João, que Deus trouxe ao meu coração, de que o homem não pode ter coisa alguma se do céu não for dada. Se vocês se lembram, eu trouxe o contexto desse texto, que foi no momento em que Jesus, depois de batizado e depois de ter passado pelo deserto, ele começa a pregar e a batizar pessoas, e os discípulos de João Batista ficam, quem é este homem, Pergunto para João Batista, aquele que você batizou e que esteve aqui conosco, agora ele também está batizando, E João Batista, então, diz, o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, ele estava reconhecendo que mesmo sem saber, gente, vamos pensar que eles não se viam, não se encontravam, Quando Jesus foi, depois que João Batista batizou Jesus foi aos 40 dias para o deserto, e João Batista continuou o seu trabalho, Então, eles não se viram mais. Então, quando chegaram as notícias, como saber se de fato Jesus era o primo dele, Então, João Batista diz, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Ou seja, ninguém pode fazer milagres, ninguém pode fazer sinais, maravilhas e prodígios se não for pelo Senhor. Então, desde lá, gente, eu fiquei lendo e estudando sobre João Batista. Por quê? Porque Deus trouxe o Espírito Santo trouxe uma questão no meu coração. Na nossa caminhada cristã, nós ficamos sempre divididos entre até o que nos cabe fazer e aquilo que nós recebemos da obra redentora de Jesus. Nós falamos na semana passada que tudo está consumado, que tudo foi feito, que Jesus já fez tudo por nós. Mas então, o que nos cabe fazer a partir do momento que nós conhecemos Jesus? Qual é a nossa missão? Qual é a razão da nossa existência? Qual é a essência da nossa existência? É só trabalhar, casar, ter filhos? É isto? E um dia acabar tudo? As coisas que conquistamos aqui vão ficar aqui? Aquilo que a gente vivencia, mas o que não aproveita ou se consome ou se vai, Então, como a gente equilibrar isso e como entender? E aí eu fiquei olhando para a história de João Batista. E hoje eu queria, então, estudar um pouquinho com vocês a história de João Batista, a vinda dele, a preparação das pessoas para a primeira vinda de Jesus e a nossa preparação para a segunda vinda de Jesus, que vai ser última, Ele vai vir e não vai ter uma terceira vinda de Jesus. Gente, se
nós lemos o livro de Atos, quem leu aí, quem acompanhou as leituras durante esse tempo que estamos lendo a Bíblia na sequência juntos, durante o livro de Atos a gente vê que aquele povo, aqueles discípulos de Jesus, os primeiros, os cristãos do primeiro século, eles esperavam que Jesus viesse já. Era como se Jesus subiu aos céus, mas ele vai voltar, e eles esperavam todo dia pela volta de Jesus. E como nós estamos vivendo hoje? Gente, 2000 anos se passaram, Jesus não voltou. Nós temos conhecido e tido entendimento da primeira vinda dele, temos desfrutado do que ele fez nessa primeira vinda, que foi nos dar o perdão dos pecados, nos dar a salvação de graça pela fé nele, nos dá a justificação dos pecados, a libertação, a purificação, a redenção, trabalhar em nós o processo de santificação. Tudo isso nós temos desfrutado. Mas será que nós pensamos na volta dele? Será que nós queremos pensar? Será que nós ansiamos pela volta dele? Aqueles discípulos do primeiro século, como conviveram com Jesus fisicamente, eles tinham saudade de Jesus. E eles queriam que Jesus voltasse o quanto antes, para eles poderem viver juntos novamente. Nós não vivemos com Jesus presencialmente, mas nós temos um Cristo vivo dentro de nós. E o Cristo que disse que um dia ele iria voltar. Lembram lá da passagem do Evangelho de João 14, onde Jesus diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou preparar-vos lugar, mas eu vou voltar para buscar vocês. Jesus diz isso. Em diversas passagens dos evangelhos, nós vemos Jesus falando que um dia ele voltaria. E será que nós estamos nos preparando para essa volta? Será que nós estamos aguardando essa volta? E o que nós devemos fazer neste tempo? Então, vamos primeiro começar pela história de João Batista. Vocês sabem que o Antigo Testamento, ele acaba no livro de Malaquias. Vamos lá olhar. É o último livro bíblico do Antigo Testamento. E nós vamos ler os 2 últimos versículos. Malaquias, capítulo 4, os versículos 5 e 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos, capítulo 4 fala do dia do julgamento, mas vejam o versículo 5 e 6 o que diz. Deus diz assim: vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esse foi o último texto do Antigo Testamento. Só que Elias já havia vivido na época dos reis. Então, como é que Malaquias, Deus fala através de Malaquias, muito tempo depois do livro de Reis, que viria o profeta Elias antes da volta de Jesus, antes de vir acontecer o grande e terrível julgamento, dia do juízo final. É interessante nós pensarmos que depois deste versículo se passaram 400 anos de silêncio, onde o Espírito de Deus não falou mais através de nenhum profeta. O Espírito de Deus não tomou mais nenhuma pessoa, foi derramado por Deus sobre nenhuma pessoa para falar a respeito do que aconteceria. Foram 400 anos onde Deus
não falou com o seu povo através de nenhum profeta. Aí acontece algo muito tremendo. Vamos agora lá para o livro de Lucas, quando existe o anúncio da vinda de João Batista. Então, lembram vocês, 400 anos se passaram, a última palavra dita é que o profeta Elias viria antes do temível dia do Senhor e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vejam o que aconteceu com a vinda de João Batista. No capítulo 1 de Lucas, nós vamos ler do versículo 8 em diante. Nós vamos ler alguns versículos, tá? Não toda a história, eu vou contando aos poucos. Era ainda a época do rei Herodes, rei da Judéia, e havia um sacerdote, no versículo 5 diz, chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Mas certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois o seu grupo realizava o trabalho sacerdotal naquele dia, conforme a escala, e ele foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Lembram que só um entrava no santuário do Senhor, né? Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão ficava orando do lado de fora, via a fumaça subindo e ficava orando do lado de fora. Enquanto Zacarias estava lá fazendo as suas orações, porque o altar do incenso simboliza também a oração dos justos que estava subindo. Zacarias era um sacerdote e era um homem justo aos olhos de Deus. Ele estava ali queimando o incenso e orando ao Senhor. Sempre que a Bíblia fala de queimar incenso, ela relaciona com as orações dos justos. E aí, um anjo do Senhor aparece para Zacarias, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias vê, ele fica abalado, assustado. O anjo, porém, lhe diz: não tema, Zacarias, sua oração foi ouvida e Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. E aqui o anjo começa a dizer para Zacarias como seria o filho dele que iria nascer. Ele será grande aos olhos de Deus, diz o versículo 15. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte, ou seja, será um nazireu, alguém separado para o serviço santo. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltarem-se para os filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. É precioso ver isso, não é? A nova era vai ser a era de Cristo, a era que chamamos de depois de Cristo, vai começar com o cumprimento da última profecia do Antigo Testamento. Quando o anjo diz que João Batista, que João, filho de Zacarias, viria no poder e no espírito de Elias, nós precisamos entender que poder e que espírito é este. Elias foi um profeta da época dos reis,
que viveu na época do rei Acabe, e Acabe foi casado com Jezabel. Jezabel era uma mulher idólatra e ela trouxe para o povo de Israel o culto a diversos deuses. E o povo de Israel, o povo foi contaminado na sua crença, se abandonou, deixou de adorar o Deus verdadeiro que os criou, que lhes deu vida, que os escolheu como povo, e estava adorando aqueles deuses junto com Jezabel. E neste tempo, Elias se levanta, é levantado por Deus como um profeta, e Elias confronta o povo de Deus com o pecado da idolatria. Confronta o povo com o pecado do abandono do Deus que havia lhes dado vida e havia criado. Confronta Jezabel, confronta Acabe, que estava cedendo à religião de Jezabel, ele como um rei do povo de Deus. E este era o espírito de Elias, o espírito de confrontar o pecado, falando de arrependimento. E ele também confronta os profetas de Baal, que eram comandados por Jezabel, naquela história que talvez vocês se lembrem, daquele altar, onde ele convoca os profetas de Baal para que invoquem os seus deuses, para ver quem faria descer fogo sobre o altar. E aqueles profetas de Baal até se cortavam, se machucavam, se batiam, e nada de descer fogo dos céus. E Elias faz um altar, joga água ao redor do altar, um altar de pedras. E quando ele invoca o nome do Senhor, o Senhor faz descer fogo do céu e consome toda aquela água que estava em volta daquele altar. E ali o povo reconhece que o Senhor de Elias era o Deus verdadeiro. Então, este é o espírito de Elias, e este é o poder de Elias, que Deus disse através de Malaquias que visitaria o povo escolhido dele quando fosse o tempo de se manifestar o Messias. Então, João Batista, aqui o anjo diz, chegou a hora. Então, o filho da velhice de vocês é esta pessoa que vai preparar o caminho para a vinda do Messias, pregando arrependimento, confrontando o povo com o seu pecado, confrontando o rei com o seu pecado, e assim aqui diz, preparando o povo para a vinda do Senhor ou do Messias, fazendo o coração dos pais se voltarem aos filhos. Por que coração dos pais se voltarem aos filhos? Porque cabe aos pais dar o passo de ensinar os filhos no caminho que devem andar. Os pais têm a responsabilidade de direcionar os seus filhos no caminho da verdade, de dar oportunidade para os seus filhos de percorrerem o caminho do Senhor, de conhecerem o Senhor. Então, vem Zacarias, escuta tudo isso do anjo e ele duvida. Ele diz, como? Nós somos velhos, eu e a minha mulher? Como temos idade avançada, ela é estéril? E aí o anjo diz, eu sou, no versículo 19, eu sou Gabriel e eu estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Então o anjo, Gabriel, é o anjo que traz as boas notícias da parte de Deus para o povo naquela ocasião. Aí Zacarias, passado o turno de Zacarias, como ele duvidou, o anjo disse, você vai ficar mudo até que o bebê nasça, até que se cumpram os tempos. Zacarias, passado o seu turno, volta para casa, e lá no versículo 23 diz, Zacarias voltou para casa e pouco tempo depois a sua esposa Isabel engravidou.
E ela se resguardou, não saiu durante 5 meses, ela não saiu da sua casa. Ela ficou resguardada. Por quê? Porque ela queria vivenciar aquela graça com todo cuidado. Esse mesmo anjo Gabriel, na mesma época, aparece para Maria. E ele vai e anuncia o que para Maria? Que ela ficaria grávida, né? Do Espírito Santo que desceria sobre ela, e ela daria à luz o Filho do Altíssimo. E esse mesmo anjo, quando fala isso para Maria, ele diz que o Espírito Santo desceria sobre ela, a envolveria com o seu poder, e ela geraria o filho que seria chamado Filho do Altíssimo. E ele diz, a sua prima, lá no versículo 36, a sua parenta, Isabel, ficou grávida em idade avançada. As pessoas dizem que ela era estéril, diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E Maria, então, diante de tudo isso que ela ouviu do anjo, ela disse, aqui estou eu. Eu creio que Maria deve ter pensado, poxa, se a minha parenta, na idade avançada, ficou grávida, eu também vou ficar, mesmo sem conhecer homem algum, não é? E aí, o que acontece? Maria fica grávida, né? E aí Maria diz a história aqui, que Maria vai visitar Isabel, e algo interessante acontece. No momento em que Maria chega na casa de Isabel e saúda Isabel, Isabel sente, o texto diz, ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, aquele bebê de Isabel era cheio do Espírito, como disse o anjo. Quando Maria chegou já grávida de Jesus, que veio pelo poder do Espírito Santo, o Espírito se manifesta, e aí Isabel começa a falar sem saber nada de Maria, porque gravidez de 3 meses não aparece, né? Ela estava no comecinho da gravidez, ou quase não aparece. Então, ali, Isabel começa a falar, bem-aventurada és tu, abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança do teu ventre. Que grande honra tenho de receber a visita da mãe do meu Senhor. Então Isabel já entendeu pelo Espírito Santo que o bebê que Maria estava carregando no ventre seria o Senhor e o Salvador. E aí, gente, aqui há um derramar do Espírito Santo tão grande nesse encontro. Maria começa a cantar e é a coisa mais linda esse cântico, porque ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela reconhece que até o bebê que está dentro dela era o Salvador dela. É lindo isso. E mais adiante nós vemos que Zacarias também fica cheio do Espírito Santo. Assim que nasce João Batista, Zacarias fica cheio do Espírito Santo também. E aí Zacarias começa a profetizar sobre o povo de Israel, mas ele profetiza sobre o filho. Vejam o que ele diz sobre o filho dele, a partir do versículo 76. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão dos seus pecados. Graças à eterna misericórdia do nosso Deus, a luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar no caminho da paz. Então, Deus traz através de Zacarias mais uma revelação de uma profecia do Antigo Testamento se cumprindo. Isaías diz no capítulo 40, no versículo 3, deixa eu ver, acho que eu tenho marcado aqui, deixa eu ler para vocês. Isaías 40, versículo 3 diz assim:
ouçam uma voz que clama, abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada, aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados, então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. Então, João Batista, aqui, Zacarias fala que João Batista estaria cumprindo esta profecia, preparando o caminho para o Senhor. Agora, queridos, essa profecia de Isaías fala de preparar uma estrada reta, mas não era uma estrada física que precisava ser preparada, era a terra do coração que precisava ser aplainada, era o interior das pessoas que precisavam, aqueles vales, ou seja, aqueles lugares de escuridão na vida das pessoas, aqueles lugares de esconderijos de coisas ocultas, era isso que precisava ser aplainado para a vinda de Jesus. Porque senão o coração, gente, um coração que não está arrependido, que não tem consciência do seu pecado, ele é um coração cheio de raiva, de ódio, de rancor, e não enxerga Jesus. Não é assim conosco hoje? Quantas pessoas a gente ministra a palavra, anuncia a palavra, mas o coração ainda está tão endurecido, a terra do coração está tão cheia de buracos, de escuridão, que a palavra não entra, a luz ainda não entra. Então é preciso que exista uma preparação. E aí, o que acontece? João Batista, diz o versículo 80, ele cresceu, ele não ficou um menino, ele se tornou um homem, e ele se fortaleceu no Espírito. De que forma ele se fortaleceu no Espírito? Vivendo separado do mundo. Ele viveu no deserto até chegar o tempo dele se apresentar ao povo de Israel. Vejam como é lindo toda a história, gente. Vejam como tudo vai acontecendo, como Deus é o soberano sobre tudo e Ele vai movendo as peças da história. Então, João Batista está lá crescendo no deserto, enquanto Jesus está lá sendo criado pelos seus pais. Eles tinham praticamente a mesma idade, não é verdade? 6 meses mais João Batista tinha do que Jesus, não é? Ou talvez, sei lá, por aí, né? Aí quando é que João Batista começa o seu ministério? Quando é que ele se apresenta ao povo? Vamos lá para o capítulo 3 de Lucas. Diz assim: era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes Antipas governava a Galileia, seu irmão Filipe governava a Itureia, e Traconites e Lisânia governava a Bilene, Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Neste ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. Então, João Batista ficou esperando o momento de Deus falar com ele e dizer: agora é a tua hora de trabalhar. E aí, dizem os historiadores aqui, pelos cálculos feitos, de acordo com os reinados aí, que este ano era mais ou menos o ano 26 ou 27 depois do nascimento de Cristo. Então, João Batista tinha 26, 27 anos e Jesus também por aí, neste momento onde João Batista começa. E o que ele começa a fazer? Diz aqui que ele percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados.
O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para ele, os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados, as curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados, então todos verão a salvação enviada por Deus. Gente, a mensagem de João Batista, veja, eles caminhavam, né? Tudo era a pé, e diz que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Ele saiu do deserto e foi para a região do Jordão, então região habitada. Ali naquele momento era a hora dele anunciar que o reino de Deus era chegado e que era necessário que as pessoas se arrependessem, que elas se arrependessem dos seus pecados, da sua forma de viver. E João pregando uma mensagem dura, gente. As multidões vinham a ele para serem batizadas. Olha o que ele pregava: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Gente, e hoje que nós estamos prestes à volta de Jesus, qual tem sido a nossa mensagem? Se nós formos confrontar pecados e formos falar neste tom de João Batista, ninguém mais vai nos ouvir. As pessoas só querem ouvir as coisas boas. Vocês vão ficar ricos, o Senhor vai curar essa enfermidade, o Senhor vai fazer isso, vai fazer aquilo, o Senhor vai derramar bênçãos e bênçãos e bênçãos, e ninguém quer limpar a terra do seu coração, porque toda mudança vem de dentro para fora, e a preparação para a volta de Jesus, que nós estamos aguardando, tem que começar dentro do nosso coração. E começando dentro do nosso coração com o convencimento de pecado e com um arrependimento, vai gerar o quê? Atitudes que mostrem que essa transformação aconteceu. Quando fala de frutos, fala de coisas visíveis. E o que é visível? O que falamos e como agimos. Isso é visível. Vamos ver aqui. O povo, diante dessa dura mensagem, perguntava, as multidões, vejam, perguntavam: o que nós devemos fazer? Perguntavam para João Batista. E João respondeu: se vocês tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Ou seja, ele estava dizendo: sejam bondosos, sejam humildes, contentem-se com o que vocês têm e repartam aquilo que vocês podem repartir com quem ainda não tem. Quando o nosso coração, nós reconhecemos que carecemos da misericórdia de Deus, que carecemos da bondade dele a cada dia, quando isso acontece no nosso coração, existem frutos e nós vamos levar o que podemos para outras pessoas. Aí outros vieram, vejam que nessa multidão tinha gente de todo tipo, tinha também cobradores de impostos, e eles vinham para ser batizados, gente. Cobrador de impostos era uma raça desprezada, porque eles vinham a serviço do governo romano e eles exploravam o povo. Existia uma taxa que o governo estabelecia de tributos que eles precisavam pagar, mas como eles eram corruptos, eles cobravam além para poder enriquecer. Eles queriam ter uma riqueza além daquela que era o salário deles. Não é nada diferente do que vivemos hoje, não é? Mas aí eles se arrependiam diante da mensagem. Por quê? Porque eles não queriam. O machado está pronto para cortar as raízes das árvores. Olha, gente, se a gente soubesse que nós estamos
prestes a sermos cortados dessa terra e vamos para o inferno, a gente quer ir? Não! Nós queremos que as nossas raízes sejam firmadas em Cristo, como o texto que nós lemos de Jeremias, as raízes junto às águas, porque aí o bom fruto vai vir, as folhas vão estar verdes, os frutos vão aparecer. Esses cobradores de impostos queriam viver, eles não queriam morrer. Eles temiam o julgamento porque eles sabiam da consciência, tinham consciência do seu erro. E aí, o que João Batista respondia para eles? Não cobrem impostos além daquilo que é exigido. Eles tinham que cumprir, eles eram funcionários do governo romano. Eles tinham que cumprir as leis romanas. Então, cobrem somente aquilo que é devido, não além para reter e vocês ficarem com isso no seu bolso e enriquecer. Façam somente o seu trabalho e contentem-se com o seu soldo, né, com o seu salário. Depois, tinha também soldados também do governo romano. E esses soldados também ficavam impactados pela mensagem, também foram tocados no seu coração. Isso nos mostra que a mensagem da cruz, a mensagem do pecado, da existência do pecado e do perdão dos pecados, da necessidade, ela pode ser pregada para todos e deve ser pregada para todos. Aqui, João Batista responde para os soldados: não pratiquem extorsão, ou seja, os soldados subornavam os presos. Ah, quer ser solto? Então, me pague isso, me faça aquilo, me dê isso, né? Então, não pratiquem extorsão e também não façam acusações falsas. Porque quantas pessoas foram injustiçadamente presas? Então, João Batista diz para eles, o que ele diz? Sejam verdadeiros, sejam honestos, exerçam o seu trabalho com honestidade. Os soldados tinham uma função, mas eles não precisavam maltratar as pessoas, eles não precisavam levantar falsas acusações, eles não precisavam extorquir, subornar as pessoas. Então vejam, amados irmãos, que diante de tudo isso que acontecia, de toda essa mensagem, as pessoas que esperavam a vinda de Cristo pensavam que João Batista era o próprio Cristo. Mas João Batista nunca disse isto. Ao contrário, João Batista diz: eu vos batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso do que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará no trigo o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João usou muitas advertências, mas durante o tempo em que ele viveu para anunciar a chegada do reino de Deus e para confrontar as pessoas com os seus pecados. João Batista, amados, era o arauto do Messias. Vocês sabem o que é arauto? Arauto é aquele que vem na frente do rei, anunciando que o rei está chegando e que as pessoas precisam se preparar para receber o rei. Então o arauto vem lá anunciando com barulho, com sons, com discursos, dizendo: preparem-se, o rei está chegando, vocês precisam se preparar. Então João Batista anunciou a chegada do reino de Deus e do Messias. Ele anunciou o Evangelho. E depois, quando Jesus então aparece, depois que ele sai do deserto, depois que ele passa pela tentação, antes disso Jesus é batizado por João Batista. Veja que interessante, né? Jesus dá esse exemplo para nós, que todos precisam ser batizados.
Todos precisam passar pelas águas. Ele passou pelas águas, ele não tinha do que se arrepender, mas ele deixou o exemplo para nós, né? E depois, então, que Jesus volta do deserto, então, Jesus é batizado, vai para o deserto, João Batista continua o seu caminho, sempre confrontando, até que ele confronta Herodes, né, no seu pecado, no pecado de incesto, no pecado lá de ficar com a filha da mulher que não era dele, e essa pede a cabeça de João Batista, e então João Batista morre. Mas ele cumpriu a sua missão. Antes dele morrer, questionado ainda pelos seus discípulos sobre Jesus, ele diz: convém que Jesus cresça e que eu diminua. Ele sabia que ele tinha um papel de precursor e que um dia esse papel dele iria se acabar. E Jesus, quando João Batista manda discípulos dele, quando Jesus começa a curar e a fazer todos os milagres, João Batista manda 2 discípulos dele para irem até Jesus e perguntar se ele é aquele que haveria de vir. Não porque ele duvidasse, mas, gente, ele não via Jesus, ele não sabia. O nome Jesus era comum, gente, na época. Existiam muitas pessoas com o nome Jesus. Então, eram muitos, então por isso que sempre tem Jesus, o Filho do Deus vivo, né? Jesus, o Cristo, Jesus Cristo, o enviado de Deus, né? Porque existiam outras pessoas com o nome Jesus. E aí, João Batista então manda perguntar: és mesmo aquele que haveria de vir ou virá outro? E daí Jesus faz ali na frente dos discípulos de João Batista, ele faz milagres de cura, ele faz milagres de ressuscitar o filho da viúva de Naim. E aí ele diz: então vá e fale para João Batista o que vocês viram. E eles voltam então para João Batista e Jesus continua a sua missão. Gente, Jesus também cumpriu a sua missão. Jesus veio, Jesus viveu como um de nós, Jesus foi para a cruz no nosso lugar, atraiu sobre si o pecado de toda a humanidade, morreu derramando seu sangue naquela cruz para a libertação nossa, para perdão dos pecados. Depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele foi para junto do Pai. E ele prometeu que ele voltará para arrebatar os seus escolhidos, e os sinais da sua vida já são claros para nós, gente. Vamos ler no Evangelho de Lucas, vamos lá para o capítulo 12. Só para nós não ficarmos aqui só em afirmações sem a palavra. O capítulo 12, do versículo 35. Jesus diz assim: estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperarem. Então, como nós estamos nos preparando para a vinda de Jesus? Como nós estamos vivendo hoje? Estamos pensando que ele vai voltar? E estamos nos preparando? O que nós precisamos fazer para nos preparar? Então agora nós vamos lá para a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3.
diante. Aqui nós encontramos alguns ensinamentos, advertências do nosso Senhor. Ele diz assim: acima de tudo eu quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os seus próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com a água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto: para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Ele não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Então, como nós devemos nos preparar para a volta de Jesus? Com arrependimento, confissão de pecados, reconhecimento do pecado, confissão de pecado e mudança de atitude. Aqui diz, seguindo então, primeiro ponto, arrependimento com confissão de pecados. Então nós precisamos a cada dia perguntar: Senhor, o que na minha vida está ofendendo a Ti? Porque pecado é tudo aquilo que ofende o Senhor, porque se desvia do plano do Senhor. Diz assim: contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo o que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada, e aqui é o segundo ponto, por santidade e devoção. O que é santidade? Santidade é separação. Aquele que é santo não é porque não erra, porque não comete algum tipo de pecado, mas é aquele que cada vez mais se separa de uma vida pecaminosa, se separa da prática do pecado. Acontecem pecados porque temos uma natureza que é falha, mas a busca da santidade é algo que deve existir na nossa vida, todos os dias. Santidade e devoção. O que é devoção? É um coração voltado para Deus, para as coisas de Deus, para aprender de Deus, para pôr em prática tudo aquilo que a palavra diz, porque tudo que está na palavra é verdade e vai se cumprir. Vamos continuar. Então, uma vida de santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Gente, vocês acreditam que nós podemos antecipar a vinda do Senhor Jesus? O que eu entendo é que quanto mais nós, individualmente e coletivamente como igreja, vivermos essa prática da confissão de pecados, do arrependimento com a mudança de atitude, buscando uma vida separada, uma vida de santidade e de devoção, nós apressamos a vinda dele, porque ele disse que ele abreviaria os tempos difíceis por nossa causa. Continuando, nós porém, nesse dia, ele incendiará os céus. Vejam, gente, o que vai acontecer. Os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura, sem culpa aos olhos de Deus. Então, como nós devemos esperar? Em arrependimento e confissão de pecado, em
sobriedade, santidade e devoção, desejando a vinda do Senhor Jesus, desejando ver Jesus, desejando nos encontrar com Ele, isto buscando, aqui fala de esforço, praticar a paz. A palavra de Deus em Hebreus diz que nós devemos seguir a paz. A paz é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, o príncipe da paz. Então nós precisamos segui-lo. Como nós vamos seguir? Deixando que a vida dele se manifeste dentro de nós, não criando contenda por qualquer coisa. Como Jesus reagiria no meu lugar? Como Jesus reagiria diante de uma pessoa que o ofendeu? Como ele reagiu? E como ele se reagiria se estivesse no meu lugar hoje, quando eu sou ofendida, ou quando eu sou desprezada, ou menosprezada, ou julgada de alguma forma? Como? Numa vida pacífica, numa vida pura e sem culpa aos olhos de Deus. Ou seja, nós precisamos saber qual é a palavra, a vontade de Deus através da palavra dele, para nós podermos viver uma vida sem culpa aos olhos dele. Quando nós sabemos o que devemos fazer e pedimos ao Espírito Santo que habita em nós, que nos ajude a pôr em prática, nós estamos vivendo então uma vida sem culpa aos olhos de Deus, pura e pacífica. Mais um ponto diz assim no versículo 15: lembrem-se de que a paciência do nosso Senhor que permite que pessoas sejam salvas. Deus é paciente, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Agora, eu queria levar vocês para 2 outros textos, onde fala 1 Tessalonicenses 5:8. Tem mais um ensinamento aqui para nós a respeito dessa preparação. Diz assim: nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Então, se nós andamos na palavra de Deus, nós andamos na luz. Se nós andamos na luz, nós devemos então ser sóbrios, ou seja, andar atentos a todas as coisas, estar sempre atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor, estar atento ao próximo, porque o que nos protege é a armadura da fé e do amor. Então a proteção para nós é ter fé e ter amor, gente. É nós termos a fé, que já temos uma medida, mas precisamos praticá-la a partir da obediência à palavra, e o amor, que é a compaixão com as pessoas, que é voltar-se ao próximo. E aí existe um outro texto que eu gostaria de colocar para vocês, que complementa, que está em Hebreus 10, Hebreus capítulo 10, no versículo 25. Gente, isso vem de encontro a algo que a gente tem falado muito aqui, e que a gente se entristece quando a gente não vê isso sendo praticado. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então, a comunhão entre irmãos, a comunhão com o corpo de Cristo, a comunhão com a igreja, é algo fundamental para quê? Para que a gente pratique a fé, para que pratique o amor, para que a gente tenha a experiência juntos de fortalecimento da nossa esperança. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos nos encontrar.
Nós precisamos, isso somos nós, não é uma exigência de Deus. Ele só aconselha, não deixem de ter comunhão, porque é ali que vocês se fortalecem. E o último texto está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que complementa, que explica o que acontece quando nós estamos reunidos. O que acontece? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Então, quando nós estamos em comunhão uns com os outros, nós nos ajudamos, nós somos suporte uns para os outros, então nós fortalecemos uns aos outros, nós nos fortificamos, nós conseguimos nos manter firmes e entendemos que devemos trabalhar juntos para que o Evangelho alcance as pessoas. O que fez João Batista? Trabalhou para que as pessoas soubessem que o reino de Deus estava chegando. Agora, nós precisamos trabalhar para dizer que o rei está voltando. Gente, qual é a nossa missão? Qual é a razão da nossa vida hoje? Nós somos arautos da vinda do Rei dos Reis. A primeira vinda de Jesus, Jesus veio como o cordeiro que iria ser sacrificado. João Batista foi o arauto do Messias. Ele falou que viria o Cordeiro de Deus. Ele foi a primeira pessoa a dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi aquele que levou o povo a enxergar que o Messias estava vindo e que o plano de salvação de Deus iria se cumprir. Mas isso tudo já aconteceu. Nós já somos aqueles que se beneficiam desta verdade. Agora, o nosso papel é anunciar para outras pessoas que o Rei está voltando. O Rei dos Reis está por vir. Ele virá não mais como cordeiro, não mais para salvar. Ele virá como o leão da tribo de Judá. Ele virá para julgar, gente. Ele virá tirar a igreja da terra. E junto com a igreja vai haver um julgamento. Amados irmãos, é dessa forma que nós precisamos nos preparar, individualmente e coletivamente. Confissão de pecados, reconhecimento de pecado, confissão de pecados e arrependimento. Santidade e devoção, anseio pela volta de Jesus, coração desejoso de ser aplanado para ver Jesus. Eu não sei por vocês não desejam ver Jesus? Vocês já pensaram? Que coisa mais linda este encontro. E depois saber que com Ele não vai haver mais choro, não vai haver mais lágrimas, não vamos mais nos desgastar fisicamente, teremos um corpo glorioso, teremos uma vida eterna. O que mais nós podemos querer? Ou queremos ficar aqui, presos num mundo que está cada vez se corrompendo mais, cada vez se distanciando mais do Senhor? Nós temos o papel de ser arautos. Então vamos anunciar a palavra de Deus da forma que Deus nos permite. Deus não está chamando todo mundo aqui para vir aqui pregar, mas Deus está chamando cada um de nós para fazer diferença aonde nós estivermos, com os frutos da nossa vida, com o falar de acordo com os preceitos de Deus e com o agir como se Jesus estivesse no nosso lugar. Amém? Desejamos isso? Então vamos viver, gente. E vamos orar para que mais e mais pessoas anseiem por essa volta de Cristo. Que no
Não fique, então, hoje a gente vê as pessoas que estão olhando para o mundo, para as circunstâncias do mundo, estão desesperadas. Você sabe que o índice de suicídio na nossa região é muito grande. É muito grande. Existem registros de muitos suicídios que não são divulgados. Existem pessoas desesperadas. Existem pessoas que só vivem à base de medicamentos. Medicamento para animar, medicamento para dormir, medicamento para desacelerar, medicamentos que são drogas, que estão contaminando o organismo e cada vez deteriorando mais o corpo. Assim as pessoas estão vivendo. Como o que nós queremos para os nossos jovens? Que mundo nós queremos para eles? Nós queremos que eles sejam fortalecidos na fé, para poderem ter as palavras de Deus gravadas dentro do seu coração, para poderem enfrentar o que está por vir. Então, em nome de Jesus, vamos orar agora. Vamos dizer para o Senhor o que está no nosso coração. Se a gente ainda não anseia pela volta dEle, vamos dizer para Ele: Senhor, eu estou tão envolvida na minha vida, nos meus afazeres, nas minhas preocupações, no meu eu, que eu não tenho tempo de pensar em Ti, que eu não tenho tempo de pensar na Tua vinda. Mas, gente, a igreja do primeiro século esperava Jesus todos os dias. 2000 anos já se passaram. Será que não está mais próximo da volta dele? É certo que está. Amém? Vamos orar, nós vamos ouvir um louvor. Mas eu queria dizer para vocês que essa palavra não é uma palavra de desânimo, é uma palavra de alerta e de estímulo. Nós temos a vida de Cristo em nós, como vimos na semana passada. Tudo está consumado, tudo converge nele. E quando nós nos voltamos para Ele, Ele derrama sobre nós tudo que nós precisamos para enfrentar todas as coisas, inclusive para nos prepararmos para aquele encontro final. Jesus vem buscar uma noiva sem mancha, sem mácula, ou seja, uma igreja formada por pessoas que estão vivendo uma vida pacífica, uma vida pura, uma vida sem culpa aos olhos do Senhor, uma vida de santidade e de devoção. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, nesse momento, Senhor, curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, fechar os nossos ouvidos para todas as outras vozes, Senhor, e nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós não temos ninguém além de Ti, Jesus, mas Tu és tudo o que precisamos. Não precisamos de mais nada, Senhor, quando nós temos a Ti. E Tu estás a uma distância muito pequena de nós. É uma distância de uma conversa. Tu estás conosco, Tu estás entrando na nossa casa a cada dia. Basta que nós Te chamemos para sentar à mesa conosco e conversemos contigo. E ali Tu vais nos mostrando a condição do nosso coração. Vai nos levando ao arrependimento. Hoje, Senhor, não temos mais uma palavra tão dura como a de João Batista. Nós temos o Teu amor manifesto, nos mostrando o nosso pecado, mas mostrando a saída para o pecado. Oh, Senhor, que a Tua bondade nos conduza ao arrependimento. Que dia após dia, Senhor, pela obra do Espírito Santo, da palavra revelada pelo Espírito, nós nos separemos das coisas carnais, das coisas mundanas, para nos voltarmos para uma vida de santidade e uma vida de devoção a Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir que sejamos atentos, vigilantes. Quantas vezes Tu dizes na Tua palavra: vigie, vigie. Vigiar não significa ficar parado numa guarita como um guarda. Não, vigiar é estar atento a tudo que está acontecendo ao redor.
Mas vigiar é também trabalhar para que o reino se expanda, para que mais e mais pessoas sejam encontradas por Jesus, preparadas para ir com Ele. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos agora, durante a canção, entregar os nossos pensamentos deste momento, a partir de tudo que foi ministrado, entregar para Ti, para que a partir de hoje nós vivamos uma vida diferente. Amém.
e a Tua presença está entre nós. Nada mais importa, Senhor. Hoje nós temos a Ti, porque Tu és Deus conosco, Deus presente, Deus Emmanuel, Jesus, o Deus conosco. Mas nós queremos viver contigo por toda a eternidade. Por isso, nós te pedimos, ó Espírito Santo, ajuda-nos, Espírito do Filho, ministra os nossos corações para que nós nos preparemos para a volta de Jesus. Nós queremos ser encontrados fiéis, porque é isso que Tu esperas de nós, fidelidade a Ti. Que assim seja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo aqui todas as famílias que aqui estão. Peço que Tu derrames sobre nós essa unção nova, esse entendimento e esse desejo de sermos preparados dia após dia. Porque, como diz a palavra, nós não sabemos, assim como não se sabe quando um ladrão vai entrar na nossa casa ou em qualquer lugar, nós não sabemos quando o Senhor voltará. Sabemos que Ele voltará, mas não quando. O dia e a hora, ninguém sabe. Nós precisamos estar atentos. Mesmo que existam muitos sinais, o mais importante é que o coração esteja preparado, que a terra esteja aplainada e que a vida mostre o que está dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai, queremos anunciar essa verdade dentro das nossas casas, dentro do trabalho, nos nossos relacionamentos, na escola, entre amigos. Queremos todos juntos nos preparar para receber Jesus como o Rei dos Reis. Gratidão, Senhor. Abençoa a nossa semana, Senhor. Abençoa o trabalho de todos nós. Guarda-nos, livra-nos do mal. Abençoa a nossa nação brasileira, Senhor. Nesse dia do trabalho, que não falte trabalho para todo o povo brasileiro que precisa, Senhor, da dignidade de ter uma profissão, de ter um trabalho e de ter uma vida honesta. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Bem, amados, então, na próxima semana, dia 8, segunda-feira, teremos um culto normal, só que com o lançamento do livro da Karine, Luto do Aborto à Eternidade. Amém? Todos estão convidados.